Senhores, peço a atenção de todos. Muito boa tarde. São 15 horas e 1 minuto. Estamos retomando os trabalhos da nossa sessão de julgamentos desta tarde, do dia 24 de janeiro de 2018. Foi proferido o voto do relator e cabe a mim, desembargador Leandro Paulsen, o voto revisão, e é o que passo a fazer. A chamada Operação Lava Jato eclodiu no início de 2014, a partir das investigações realizadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal. Iniciou com foco nas atividades de lavagem de dinheiro do operador financeiro Alberto Youssef, sediado em Londrina, já conhecido das autoridades por ter cometido crimes desvendados em operação anterior relacionada ao Banestado. Aliás, esta é a razão inicial da fixação da competência naquela seção judiciária de Curitiba, na vara especializada. O primeiro dos fatos investigados nessa operação envolvia a lavagem de dinheiro através de um posto de venda de combustíveis, razão pela qual se deu o nome de Operação Lava Jato. Mas logo se estendeu as atividades desse operador junto a servidores e a empresas vinculadas à petrolífera brasileira Petrobras, desvendando amplo e sistêmico esquema de corrupção envolvendo o governo federal. Em processo relacionado a essa operação, o saudoso ministro Theori Zavascki, em determinada oportunidade, disse que puxa-se uma pena e vem uma galinha, referindo-se à extensão que essa operação foi tomando. No início não se tinha a ideia, de onde se chegaria. De modo que fosse viabilizado o trabalho da força-tarefa responsável pelas investigações, elas foram subdivididas, os senhores sabem, em diversos inquéritos, deram origem a inúmeras ações penais. Esse fracionamento permitiu que o gigantismo do trabalho não impedisse que se pudesse focar aos poucos o envolvimento de cada empresa em contratos específicos, através de determinados diretores e gerentes da Petrobras, em favor de tal ou qual partido, com a atuação de operadores financeiros e a intermediação de agentes políticos bem identificados, via de regra parlamentares e ministros de Estado. O Ministério Público Federal procura demonstrar que há mais de uma década um grupo formado por grandes empreiteiras nacionais atua mancomunado com agentes políticos e funcionários da Petrobras, firmando contratos de grande porte em troca do pagamento de propina. Estão envolvidos, por exemplo, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, Engevix, Galvão Engenharia, Mendes Júnior e outras grandes empreiteiras já conhecidas, conforme vem sendo noticiado. Os dirigentes dessas grandes empresas promoveriam encontros destinados a definir antecipadamente os vencedores de cada um dos certames para a realização de obras da Petrobras, bem como ajustar propostas de cobertura não competitivas a serem apresentadas pelas demais no intuito de dar aparência de legitimidade às licitações. Mediante tal procedimento ilícito, as construtoras conseguiriam assegurar a contratação e majorar artificialmente o preço das obras, aumentando sua margem de lucro. Essa prática das empreiteiras, e me refiro ainda à descrição feita pelo Ministério Público, seria cobertada por dirigentes da Petrobras, nomeados e mantidos nos cargos justamente para que percentual desses contratos retornasse na forma de propina aos partidos políticos e às pessoas a eles vinculadas, dando lastro financeiro às atividades partidárias, assegurando apoio ao governo e enriquecendo os corruptos. Via de regra, os pagamentos ilícitos eram realizados através de operadores financeiros, detentores de empresas de fachada, offshores e ou contas em bancos estrangeiros, de modo que as transferências espúrias não restassem descobertas. Note-se que não estamos em face de pequenos desvios de conduta, fragilidades morais, sutil deterioração dos costumes. Não se trata da aplicação de uma política de tolerância zero, não se trata de teoria das janelas quebradas, que procure prevenir crimes graves mediante severa punição de pequenas faltas. Tampouco estamos a cuidar da repressão ordinária a crimes patrimoniais ou contra a vida,
Cuida-se, isso sim, de investigação, processamento e julgamento de ilícitos penais gravíssimos praticados contra a administração pública, contra a administração da justiça e contra a paz pública, com prejuízos bilionários aos cofres públicos. Estamos tratando da revelação de uma criminalidade organizada, envolvendo a própria estrutura do Estado brasileiro, com prejuízo inequívoco às suas perspectivas de amadurecimento, de crescimento e de desenvolvimento. Ademais, são crimes do colarinho branco, expressão que se diz ter sido cunhada por Sutherland em palestra proferida na Filadélfia em 1939. Efetivamente, são crimes praticados por executivos, por diretores e gerentes de estatais e por agentes políticos, todos pessoas que gozavam de elevada respeitabilidade, enfeixavam poder econômico e político e valeram-se de suas posições de destaque para cometerem infrações envolvendo cifras vultosas. Esses crimes do colarinho branco revestem-se de enorme complexidade, o que dificulta sua percepção, sua investigação e sua comprovação. Até porque estão invariavelmente vinculados a estratégias de ocultação e de dissimulação. Daí porque sobrevieram leis para viabilizar a sua descoberta e a responsabilização dos envolvidos. No Brasil, o combate à corrupção e ao crime organizado ganhou impulso nos últimos anos, sim, inclusive anos dos governos do Partido dos Trabalhadores, fruto da promulgação de diversos diplomas legais que propiciaram o amadurecimento do sistema jurídico brasileiro. Alguns tiveram origem na iniciativa popular, outros harmonizaram a legislação brasileira com o que já vinha sendo feito a Lures, forte em tratados internacionais de combate ao crime organizado. Em 2003, o Brasil assinou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que, ratificada em 2005, restou promulgada pelo próprio réu Luiz Inácio Lula da Silva, através do Decreto 5.687 de 2006. A Lei Complementar 135 de 2010, Lei da Ficha Limpa, foi também por ele mesmo sancionada quando presidente da República. A Lei 12.683 de 2012 alterou a Lei sobre lavagem de dinheiro, suprimindo o rol dos crimes antecedentes e ampliando, portanto, a abrangência desse tipo penal. A Lei 12.846 de 2013, por sua vez, chamada Lei Anticorrupção, dispôs sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, trazendo a importante figura do compliance. Por fim, o Instituto da Colaboração Premiada, que vem tendo bastante efetividade ao longo da Operação Lava Jato, surgiu com a Lei 12.850, de 2013, que também criminalizou a participação em organização criminosa. Tal qual ocorreu com o presidente americano Richard Nixon, envolvido no caso Watergate, cujas investigações se viabilizaram com a aplicação de leis que ampliaram as possibilidades de investigação criminal por ele próprio promulgadas, agora vemos um presidente se deparar com as acusações baseadas em leis que sobrevieram durante os governos do seu partido. Mas a lei é para todos. Até o momento, a par das centenas de incidentes processuais e de habeas corpus já julgados relacionados a essa operação, este tribunal julgou 23 apelações, conjunto de apelações contra sentenças dessa Operação Lava Jato. Eu faço o histórico dessas apelações e sigo. Agora são trazidas a julgamento as apelações relativas à 24ª ação penal, que tem a sua sentença submetida à revisão por este tribunal. A denúncia imputa ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aos dirigentes e altos empregados da OAS, Agenor Franklin Medeiros, Magalhães Medeiros, Fábio Roriana Mini, José Adelmário Pinheiro Filho, Paulo Roberto Valente Gordilho e Roberto Moreira Ferreira, e ao presidente do Instituto Lula, Paulo Tarcísio Okamoto, instituto esse que está com as suas atividades suspensas, crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Também figurava no polo passivo a senhora Maria Letícia Lula da Silva, cujo falecimento no curso da demanda implicou a extinção da sua punibilidade, o que restou devidamente proclamado.
A acusação aponta que o Grupo OAS, enquanto integrante do cartel de empreiteiras, teria ofertado e pago vantagens indevidas a dirigentes e funcionários da Petrobras, bem como a partidos políticos, em pelo menos 3 contratos distintos celebrados com a estatal, cujos objetos eram a execução de ISBL da carteira de gasolina, de instáveis da carteira de coque da refinaria Presidente Getúlio Vargas, a Repar, e mais 2 contratos relacionados às obras na refinaria Abreu e Lima RNEST. As obras foram realizadas em consórcio com a empresa Odebrecht em uma oportunidade conjuntamente com a UTC Engenharia. O total de propina paga pelos dirigentes da OAS totalizaria uma quantia de 87 milhões de reais. Os valores parecem alarmantes, mas mais significativos ainda são os valores desses contratos. Eram contratos bilionários, contratos na ordem de 3 bilhões de reais, de 1,5 bilhão de reais, ou seja, contratos efetivamente grandes, só possíveis no âmbito de uma empresa da envergadura da Petrobras. O Ministério Público Federal afirma que 1/3 desse valor foi disponibilizado ao Partido dos Trabalhadores nos moldes de uma conta corrente de propinas. O ex-presidente da República é denunciado por ter concorrido para esses atos de corrupção ao se situar no vértice do esquema criminoso, viabilizando-o e lhe dando sustentação, ao nomear e assegurar no cargo diretores da Petrobras, sabendo que lhe caberia irrigar com dinheiro produto da propina as finanças do próprio Partido dos Trabalhadores e de outros partidos da base aliada, visando a governabilidade corrompida, como diz o Ministério Público, e sua perpetuação criminosa no poder através do financiamento de campanhas eleitorais nos mais diversos níveis, além do enriquecimento ilícito dos envolvidos. Assim, são imputados a José Adelmário Pinheiro Filho e a Agenor Franklin Magalhães Medeiros 9 crimes de corrupção ativa, porquanto teriam corrompido por 3 vezes Paulo Roberto Costa, Renato Duque e o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito do que era destinado ao Partido dos Trabalhadores. Foi imputado a Luiz Inácio Lula da Silva 3 crimes de corrupção passiva, 1 relativo a cada contrato, sendo que 2 da RNEST e 1 da Repar. Mas este é o primeiro capítulo da denúncia. Também é apontado na denúncia o cometimento de outros 4 crimes de corrupção por Luiz Inácio Lula da Silva, ao ter recebido da OAS, ele próprio, desta feita, vantagens na ordem de R$ 3.738.738 por conta dos valores anteriormente referidos, como da conta corrente de propinas destinadas ao Partido dos Trabalhadores. 3 desses crimes envolveriam o apartamento triplex em Guarujá, porquanto a diferença de preço entre o apartamento tipo e o triplex, de 84 metros quadrados para 240 metros, sua reforma e a instalação de móveis sob medida foram suportados pela OAS, diz o Ministério Público. E o 4º crime diria respeito ao armazenamento do acervo presidencial também pago pela OAS. Ademais, o produto desses crimes teria sido recebido mediante ato de ocultação ou de simulação, de modo que não parecessem formalmente serem vantagens ao presidente, implicando o cometimento, diz a denúncia, por Luiz Inácio Lula da Silva, também de 3 crimes de lavagem de dinheiro relativos ao triplex e 61 crimes de lavagem de dinheiro relativos à manutenção ou armazenamento do acervo presidencial, correspondente, essa última sequência, aos respectivos pagamentos mensais. A imputação de mais esses crimes de corrupção e de lavagem resta clara nas páginas 94 e 132 da denúncia. Por terem concorrido para as três lavagens de dinheiro relativas ao triplex, esses crimes também são imputados a Marisa Letícia, José Adelmário, Paulo Roberto, Fábio e Onamini. Finalmente, por terem concorrido para os 61 crimes de lavagem de dinheiro relativos ao acervo presidencial, os crimes também são imputados a José Adelmário e Paulo Tarcísio Okamoto. No item 4 da denúncia, denominado capitulação, são totalizadas essas imputações. Eu refiro o conteúdo da sentença, o conteúdo de cada um dos apelos e o conteúdo do parecer do Ministério Público Federal.
Em seguida, parto no voto para um item relacionado às peculiaridades desse caso, qual seja o envolvimento do presidente da República e também o seu julgamento. Presidentes da República, via de regra, são julgados diretamente no Supremo Tribunal Federal em razão do foro privilegiado, que visa resguardar o chefe de governo e de Estado. Essas funções, como sabemos, no Brasil, são reunidas em uma única pessoa, durante o exercício do seu mandato. Quando fora do cargo, porém, suas ações tramitam como a de qualquer cidadão, iniciando pela primeira instância, com resguardo do contraditório e da ampla defesa, incluindo a pleiade de recursos e de outros meios de impugnação de decisões judiciais colocados à disposição dos réus pelo sistema processual brasileiro. O fato de se tratar de alguém processado por maus feitos praticados quando do exercício da presidência da República é um elemento relevantíssimo, sim, a ser considerado. O sufrágio universal constitui um baluarte dos regimes democráticos. A legitimação nas urnas revela que o dignatário enfeixa, no momento da eleição, a confiança da maioria dos eleitores para ocupar a função, dentre os candidatos habilitados. Mas não confere ao eleito senão as prerrogativas e os poderes necessários a que exerça suas competências. Presidentes são homens ou mulheres, de modo que tudo que é humano lhes diz respeito, para parafrasear Terêncio, sendo imprescindível sua sujeição a limites e a controles. Aliás, quanto maior o poder conferido a alguém, maiores o seu compromisso e a sua responsabilidade. A assunção do cargo de presidente, por certo que é honrosa, mas constitui essencialmente um munus público e dos maiores. A eleição e a assunção do cargo não põem o eleito acima do bem e do mal, não lhe permitem buscar fins nem agir por meios que não sejam os legais. O que legitima o exercício do cargo é a atuação no sentido da promoção dos valores constitucionais, balizada pelo cumprimento das leis da República. Aires Brito, em seu discurso de posse no Supremo Tribunal Federal, assim se pronunciou com acerto. Não basta aos parlamentares, aos chefes de executivo, a legitimidade pela investidura. É preciso ainda a legitimidade pelo exercício, somente obtida se eles, membros do poder, partindo da vitalização dos explícitos fundamentos da República, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, venham a concretizar os objetivos também explicitamente adjetivados de fundamentais desse mesmo Estado republicano. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, a maior de todas as políticas públicas, e reduzir as desigualdades regionais e sociais, promover o bem de todos, sem preconceitos de qualquer natureza. Efetivamente, digo eu, o proceder no exercício do cargo deve estar à altura do seu significado e da sua dimensão. A prática de crimes no exercício da função ou em razão dela é algo incompatível com a ordem jurídica e da mais alta gravidade, tanto que a Constituição prevê a possibilidade de suspensão das funções, inclusive dos presidentes em exercício, tanto no caso de crimes de responsabilidade, após instaurado processo no Senado Federal, como no caso de infrações penais comuns, após recebida a denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. A imputação de crimes praticados mediante o uso do poder inerente ao cargo de presidente da República, por estar ao lado da chefia dos demais poderes, ao lado, dentre os maiores cargos da República, é estarrecedora. Isso porque se espera de quem assume tal cargo uma conduta correta, um exemplo, uma postura de servir ao país e não de servir-se deste. O cometimento de crimes de corrupção por um presidente ou ex-presidente em razão do cargo, além de constituir uma violação seríssima à ordem jurídica, torna vil o exercício da autoridade. Submeter a conduta de um presidente ao crivo da censura penal torna presente o que bem destacou o magistrado de primeira instância ao finalizar sua sentença. Não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. Nesta ação penal, não estão em questão fatalidades do destino, e sim condutas que impliquem na posição do Ministério Público, que implicam grave violação a bens jurídicos tutelados pelas normas penais. Analisaremos se, de maneira livre e consciente, a pessoa que reunia elevados poderes e prerrogativas no Estado brasileiro concorreu ou não, nos limites postos na denúncia, para o ambiente de corrupção sistêmica instalado na máquina pública brasileira,
obtendo vantagens indevidas para os partidos políticos, para agentes públicos e para si próprio. Em caso positivo, será responsabilizado. Em caso negativo, advirá um acórdão absolutório exculpando o acusado ou dizendo da ausência de provas suficientes para uma condenação segura. Acusar um presidente ou ex-presidente da República exige, por isso, extrema convicção por parte do Ministério Público e enorme responsabilidade. Já na denúncia, julgá-lo exige todos os cuidados por parte do Poder Judiciário, não apenas para que o contraditório e a ampla defesa sejam efetivamente observados, mas também para que a lei penal material possa ser aplicada com técnica e justiça, em sendo o caso. O caso é de extrema notoriedade, decorrente do interesse da sociedade sobre o comportamento daquele que deteve poderes outorgados pela maioria dos eleitores e que desempenhou suas funções com notável envergadura política por 2 mandatos, concluindo-os com enorme popularidade. Aliás, foi sucedido por Dilma Rousseff, que fora ministra-chefe da Casa Civil no seu próprio governo. É certo que cada cidadão tem sua opinião sobre o caso, porquanto vivemos em um ambiente de liberdade democrática em que são assegurados a todos os direitos fundamentais de se informar, de pensar e de se expressar. As manifestações da sociedade, mesmo que por vezes extuantes, são próprias do pluralismo político e da participação popular. No entanto, os pré-julgamentos feitos pelos cidadãos são feitos com diferentes níveis de informação, com motivações diversas, e se apresentam muitas vezes opostos uns aos outros. É por razões de segurança e de justiça que a Constituição brasileira outorga ao Poder Judiciário a competência para julgar os casos penais. O julgamento é realizado por juízes togados, com formação e experiência para atuar com equidistância e imparcialidade e orientado pela estrita aplicação do direito ao caso concreto mediante criteriosa análise dos fatos. As práticas de compadrio, de barganha, de arregimentação de apoios e de ameaça de retaliações são estranhas ao ambiente judicial e, se houver, serão criminosas. A linguagem, a lógica, o encaminhamento não são os do tráfico de influências, da camaradagem, do tapinha nas costas. Aqui, ninguém pode ser condenado por ter costas largas, nem ser absolvido por ter costas quentes. A forma de acesso aos cargos de juiz por concurso público e as prerrogativas da magistratura, sobretudo a inamovibilidade, enquanto preservadas, resguardam os magistrados das pressões internas, assim como do jogo de interesses. Não se vende esperanças pontuais para obter votos, não se assume compromissos de conveniência com grupos econômicos, políticos e sociais. O compromisso é com o cumprimento da Constituição, das leis e das leis da República Federativa do Brasil. Os juízes legitimam-se por atuarem com independência e imparcialidade e sempre mediante provocação, em resposta ao exercício do direito de acesso à justiça por alguém, sendo que, no direito penal, mediante iniciativa do próprio Estado através do Ministério Público, em prol da sociedade, aplicando a lei a todos, independentemente da cor partidária e da inclinação ideológica. Passo a referir o respeito ao devido processo legal, a preservação do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa. O órgão jurisdicional que processou e julgou a ação penal, atualmente denominado 13ª Vara Federal de Curitiba, e que anteriormente correspondia à 2ª Vara daquela capital, foi criado pela Lei 7.583 de 87 e instalado no mesmo ano. A especialização daquela vara no estado do Paraná em crimes contra o sistema financeiro, e me fugiu uma das páginas, também remonta a um período bastante distante. Eu refiro à resolução número 20 de 2003, que estendeu aos crimes praticados por organização criminosa a competência que já tinha para julgar os crimes de lavagem de dinheiro e outros correlatos. O magistrado que lá jurisdiciona na 13ª Vara de Curitiba e que está à frente da ação penal hora recorrida, tem essa lotação desde 2002.
era, portanto, pré-existente e estava em pleno funcionamento à época da distribuição do feito o órgão jurisdicional que processou e julgou em primeira instância, e com competência para o processamento e julgamento de crimes de lavagem de dinheiro e afins. Esta 8ª turma do Tribunal da 4ª Região, por sua vez, é órgão jurisdicional da estrutura permanente deste tribunal, cabendo-lhe julgamento das apelações criminais neste feito, em razão da aplicação das regras ordinárias de competência estabelecidas na Constituição, no Código de Processo Penal e no regimento interno deste tribunal, todas normas também pré-existentes e aplicáveis ao caso. A 8ª turma estava formada e em pleno exercício dos seus mistérios, quando, por sorteio eletrônico, foi distribuído ao desembargador Gebran o primeiro dos recursos relativos à Operação Lava Jato. Lembre-se que o desembargador Laus está na 8ª turma desde 2003 e que o desembargador Gebran e este revisor compõem esta turma desde 2013, sendo que os primeiros processos da Operação Lava Jato foram distribuídos em 2014. A partir de então, fixou-se nossa competência para rever, em grau recursal, as decisões e sentenças do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba nessa operação. É que o Tribunal Regional da 4ª Região constitui a segunda instância da Justiça Federal de toda a região sul do país, que abrange os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Os réus, desde a vinculação dos seus nomes às investigações, vêm suscitando questões relativas ao inquérito policial, à rigidez da denúncia, ao seu recebimento e à instrução da ação penal mediante vias processuais das mais variadas. Sempre gozaram de largo e expedito acesso à justiça. Para que se tenha uma ideia, vinculados a essa ação penal, há 108 habeas corpus, 7 mandados de segurança, 7 recursos em sentido estrito, 8 agravos, 3 petições, 20 exceções de suspeição e 4 correições parciais, além de inúmeras exceções de incompetência e pedidos de restituição de bens. Embora a expressiva interposição de recursos, ainda assim, as questões trazidas foram resolvidas por esta turma sempre com a presteza possível, até porque, na célebre frase de Rui Barbosa, justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. E já naquela época, o que se pretendia é que a justiça atendesse rapidamente às pretensões ou as rejeitasse, mas que desse a resposta jurisdicional. Os incidentes, em geral, foram julgados a seu tempo e modo, sem que se tenha verificado nenhum vício a implicar óbice ao prosseguimento da ação e ao seu julgamento. Embora, por vezes, divergências pontuais tenham ocorrido, como só ia acontecer nos colegiados. Não é por outra razão que os colegiados, via de regra, têm número ímpar, porque as divergências são naturais no ambiente judicial. Em uma oportunidade, a turma manteve a ação quanto ao acervo presidencial, mas com voto divergente deste revisor que determinava seu trancamento, inclusive foi referido na tribuna. Noutra, o pedido foi acolhido para dispensar o ex-presidente de estar presente na oitiva de todas as testemunhas, o que for imposto inicialmente pelo magistrado de primeiro grau. Tudo o que se faz necessário para assegurar um julgamento legítimo e justo foi feito pela 13ª Vara, com a revisão e chancela desta turma e, diga-se, dos tribunais superiores, porquanto muitos desses incidentes foram levados até o Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal também. A denúncia bem escrita noticia os fatos, faz as imputações, fundamenta a pretensão condenatória e formula pedidos. Ela é complexa, não há dúvida, mas complexos são os fatos. Os réus estão representados por experientes advogados, tendo apresentado defesas preliminares, acompanhado todas as frases da ação penal de modo ativo, apresentado alegações finais e, sempre que entenderam necessário, recorrido a esta Corte. Foram colhidas as provas pertinentes ao esclarecimento dos fatos, foi realizado interrogatório, oportunizando-se aos réus que dessem suas versões dos fatos. E o julgamento se deu de modo técnico e juridicamente fundamentado. O mérito é outra questão. Adiro ao voto do relator quanto às diversas preliminares suscitadas pelas partes e por ele enfrentadas com o necessário detalhamento, cuja transcrição aqui se dispensa. Faço minhas as suas palavras, sendo certo que nenhum impedimento há para que se adentre o mérito da questão.
Passo a tratar dos bens jurídicos tutelados e dos tipos penais de corrupção ativa e passiva como premissas para esse julgamento de mérito. Ter clareza acerca dos bens jurídicos tutelados pelos tipos penais de corrupção constitui premissa relevante para que possamos bem avaliar a potencialidade danosa das condutas descritas pelo Ministério Público Federal em sua peça inicial.